A bondade de Deus em nos atender é o título da lição 12, classe de adultos, penúltima aula desse trimestre especial e maravilhoso. A paz de Cristo para todos, sou o professor Denis Pereira e é um prazer tê-los por aqui semanalmente para mais uma aula da Escola Dominical. Parabéns a você que tem aceitado o brilhante desafio de ensinar a palavra de Deus na Escola Dominical. A bondade de Deus em nos atender é o título desta aula. O textual está em Mateus 7,11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. A verdade prática de Deus é um Pai amoroso que concede a seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. É sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa aula de hoje. O texto bíblico em classe está em Mateus capítulo 7, do 7 ao 20. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, comenta o vídeo e clica no valeu. Esse coraçãozinho aí logo abaixo do vídeo, valeu. Clica nele. Irmão Denis, por que o senhor está pedindo contribuições para o canal, irmãos? Leva tempo, dá trabalho e eu preciso alcançar mais pessoas. E como que a gente faz isso? Impulsionando, fazendo anúncios. Sabe quando você está assistindo um vídeo no YouTube e aparece aquele anúncio lá que você pode pular em 5 segundos? Alguns não são puláveis, você tem que assistir ali 7 segundos do anúncio. Então, é desta forma que as pessoas divulgam o seu trabalho aqui. Mas o que acontece é que os ímpios apoiam os ímpios. Os incrédulos investem nos incrédulos. É por isso que o canal do Felipe Neto e de muitas outras pessoas, muitos hereges, enfim, canais de mentira, de fofoca, crescem absurdamente porque as pessoas investem. Mas quando é um canal sério da palavra de Deus, não precisa nada, não, nada. E quando fala de dinheiro, tem gente que acha ruim. Irmão, me ajude. Se o meu conteúdo ajuda você a preparar a sua aula, eu preciso ajudar mais professores e eu quero impulsionar, eu quero fazer campanhas publicitárias do meu canal para que mais milhões e milhões de professores sejam alcançados com as nossas pré-aulas, tá certo? Então clica aqui no valeu ou na descrição tem o número do Pix, você pode contribuir também. Será um prazer receber sua contribuição voluntária, aquilo que Deus colocar no seu coração. Muito bem, aí está a nossa leitura bíblica em classe em Mateus capítulo 7, versículo do 7 ao 20. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. Enfim, aí está a nossa leitura bíblica em classe. Vamos iniciar aqui a nossa introdução, pega lápis, papel, caneta e vamos aqui para a nossa introdução, que é muito importante aqui da nossa aula. Muito bem, nesta lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no Sermão do Monte, tá certo? Então é sobre isso que nós vamos falar, é aquele que entra pela porta, então tem que entrar de forma certa para poder ter um relacionamento adequado, é preciso entrar pela porta certa para poder ter um relacionamento adequado e não ser enganado por falsos mestres, por falsos profetas, tá certo? Então é preciso prestar atenção nisso. Tópico 1. A bondade de Deus. Tópico 1, a bondade de Deus. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Ou seja, não é somente um conceito, é um estilo de vida, certo? É um estilo de vida. Benignidade é um atributo, certo? Benignidade é um atributo relacionado à bondade. A bondade é a benignidade em ação. A benignidade é o que eu sou bom no meu coração, na minha alma, certo? A bondade é a prática dessa benignidade, ou seja, a bondade só pode ser vista quando ela é praticada. Agora,
E é um fruto do Espírito, tá lá em Gálatas capítulo 5, certo? Ela não é ela é um dos atributos de Deus, não é atributo do homem. Como assim? Não é atributo natural do homem, mas faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5 e 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é alegria, paz, amor, paciência, benignidade, bondade, certo? Então não é um atributo natural do ser humano, mas é fruto do Espírito e, portanto, o crente deve praticar a bondade. Naturalmente, o que há em nós é o mal, é o pecado. Nós não temos facilidade para a prática da bondade. Nós não temos. O que nós precisamos é o seguinte: participar do novo nascimento. Por quê? Porque através do novo nascimento, a nossa natureza ela é transformada. Ela é transformada e então nós podemos fazer o que é bom. Então, o homem natural, ele não tem facilidade para praticar a bondade. Lembrando que a prática da bondade, as pessoas podem praticar boas ações, mas a prática da bondade, a prática de boas ações não torna ninguém aceitável diante de Deus. O que torna aceitável diante de Deus é o que Cristo fez na cruz por nós. Agora, o cristão, ele é chamado para praticar a bondade, certo? Boas ações. E porque é um atributo de Deus e deve ser revelado através de nós pelo fruto do Espírito. No aspecto bíblico, nas Sagradas Escrituras, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza, ok? Deus é bom por natureza, certo? O homem, pelo contrário, tá? Lá naquela conversa que ele teve lá com o jovem rico chama ele de bom mestre. Ele diz: por que me chamas bom? Não é? Por que me chamas bom? Por que Jesus fala isso? Para deixar claro que a salvação não vem por meio de boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus, tá certo? A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Então, nós não somos salvos. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Nós não somos salvos pela prática da bondade ou de boas obras, mas nós somos salvos para a prática das boas obras. Logo, se espera que um filho de Deus, um crente de verdade em Cristo Jesus, ele pratique boas obras, não para ser, mas porque foi salvo por Cristo Jesus. Efésios, vamos ler aqui, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, certo? Então o cristão, ele não é salvo, o homem não é salvo porque ou pela prática das boas obras, mas para a prática das boas obras, tá? No aspecto teológico, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom, não é? Verdadeiramente bom. Nós podemos ver a bondade, a benignidade de Deus se manifestando em nossas vidas, atendendo às nossas necessidades, não é? Então nós podemos olhar para a bondade de Deus e nós podemos reconhecer a bondade de Deus em nosso favor. Mesmo sendo infiéis, ele permanece fiel. Nós estamos de pé, nós estamos com saúde, nós estamos trabalhando, nós estamos respirando pela bondade de Deus. E se você assistiu à última aula, eu vou aplicar aqui a mesma frase, só vou trocar as palavras. Não podemos negar aos outros a bondade da qual todos somos participantes, certo? Então nós só estamos em pé pela bondade de Deus. Tópico 2, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, você sabe que isso é muito importante para nós
e clica no valeu, contribua com o canal, nos ajude a alcançar mais pessoas, nos ajude a chegar a 50 mil inscritos. Para isso eu preciso impulsionar, eu preciso fazer anúncios do meu canal nas redes sociais. Há dois caminhos para escolher: a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. Porta fala do acesso a uma nova vida e experiência com Jesus. Anotou aí? Porta fala de acesso. Porta fala de acesso. Caminho fala da conduta, a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho, certo? Então, porta fala de acesso. E Jesus é tanto a porta quanto o caminho. Oh, que coisa linda e maravilhosa. É por ele que temos acesso a Deus e é nele que a nossa vida é mudada, que a nossa vida ela é transformada, certo? É nisso que se resume e que se explica aqui a porta, o acesso, o caminho, a conduta. Então é um novo caminho. Em Cristo, nós estamos trilhando um novo caminho. Então, aceitar a Cristo, vamos mudar aqui essa palavra, receber a Cristo como Salvador na nossa vida, nos dá um novo acesso ao Pai, muda o nosso destino e também nos coloca num novo caminho, ou seja, uma nova conduta. Quem agora está em Cristo, nova criatura é, novo comportamento, certo? Novas atitudes. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho para conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Há um único caminho para conduzir o homem à vida eterna com Deus. Deixa só eu olhar aqui, ó. Assim, muito bem. Jesus falou, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O verbo porfiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Olha que coisa. Você acha que tem que se esforçar? Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago, um povo seu, zeloso, e de boas obras. Ele vem para buscar Tito, o qual se deu a si mesmo, Tito 2,14, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, não é? Então, isso fala de esforço, de empenho pela prática das boas obras, porque é através das obras que revelamos o nosso novo nascimento. As obras, as atitudes, o comportamento revela se a pessoa passou ou não pelo novo nascimento, certo? Romanos capítulo 8 e versículo 14, diz assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 8:8 diz assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então quem não nasceu de novo não consegue praticar as boas obras. Mas a pessoa não é crente e ela pratica boas ações. É por isso que Deus conhece a motivação e intenção do coração. Muitos estão praticando boas obras achando que serão aceitos diante de Deus. Outros estão praticando boas obras para serem bem vistos diante dos homens, principalmente com as redes sociais. Nada disso. As boas obras que contam diante de Deus são aquelas praticadas como um ato de gratidão a Deus e também como um ato de sinal de que a pessoa teve um encontro com Jesus, e logo quem tem um encontro com Jesus naturalmente vai passar a praticar
as boas obras, tá certo? A escolha aí entre os dois caminhos. Neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos, vida e morte, tá? Vida e morte. Isso aqui é uma lei geral, tá bom? Só há dois caminhos, vida e morte. Então assim, eu vi o pastor Nerildo Alcioli falando, achei interessante. Quando você diz assim que alguém, fulano quase morreu. Não, ele não quase morreu, porque quem quase morreu ainda está vivo. Você entende isso? Nossa, mas o bebê quase nasceu. Então, quem quase nasceu, não nasceu. Está morto. Entende isso? A lâmpada quase acendeu. Se a lâmpada quase acendeu, não iluminou, ainda está treva. Entende isso? Não tem o dia quase amanheceu. Ou o dia amanheceu, ou não amanheceu. Não tem o dia quase anoiteceu, ou anoiteceu. Então, ou é dia, ou é noite. Ou é céu, ou é inferno. Ou é certo, ou errado. Ou é vida, ou é morte. Ou é condenação eterna, ou é vida eterna. Acabou. Certo? Então, há dois caminhos. Não é? Muitos estão escolhendo pelo caminho amplo, porque nele não tem restrições. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Mas a Bíblia nos orienta que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo é conveniente. A porta larga passa pelas obras da carne. Passa pelas obras da carne. E a Bíblia é muito clara quando ela diz aqui, expressa aqui sobre as obras da carne, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. São duas listas muito claras aqui. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ele lista aqui uma série de comportamentos que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. E 1 Coríntios 6, aqui no versículo a partir do 9 ao 10, tem uma nova lista aqui também, quase igual, semelhante à de Gálatas, e ele termina também dizendo que não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, a porta larga, ela é atraente, mas o destino é complicado. Então, o destino, o caminho escolhido define o destino. O caminho escolhido define o destino. Escreve aí nos comentários para nós. O caminho definido define o destino. O caminho escolhido define o destino, certo? Então, quem escolhe o caminho largo é perdição. E aí pode estar na igreja de porta larga, o que for. Quem escolhe o caminho apertado, vida eterna com Deus. Tópico 3, você já se inscreveu no nosso canal? Se não inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações. Você sabe que é muito importante para nós. Dá like no vídeo, comenta o vídeo e clica no valeu, como eu expliquei no início do vídeo. Quando você contribui com o nosso canal através do botãozinho aí do valeu ou pelo Pix que está aqui na descrição, na descrição, você nos ajudará a divulgar este canal para que mais pessoas sejam alcançadas, mais professores sejam alcançados com esse conteúdo. A mentira dos falsos profetas. Tópico 3. Cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos que estão disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer a sua defesa. Então, é preciso ter muito cuidado com as falsas aparências. Eu estava conversando hoje com um amigo, ontem com um amigo, e falando para ele que ultimamente as pessoas estão sendo aprovadas para o altar pela performance que elas têm na internet. Então a pessoa postou um vídeo na internet, viralizou, 1000 visualizações, 1 milhão de visualizações, no outra semana ela sai do anonimato e já está nos maiores altares do Brasil cantando e pregando, sem ninguém avaliar sua vida, sem ninguém questionar
mas aonde que essa pessoa serve a Jesus? Onde que ela toma ceia? Quem é o pastor que ela tem sobre a vida dela? Não, isso não importa. O que importa é que bombou na internet, a gente tem que trazer para o púlpito, porque as pessoas vão gostar, os jovens vão gostar. Bom, que Deus nos ajude. Então é preciso tomar muito cuidado com os falsos profetas. Como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de Estudo Aplicado, podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos. Também podemos identificá-los por seus frutos. E aqui que está o detalhe. Para você identificar pelo fruto, você precisa esperar que o fruto apareça. Por isso que não pode haver uma aprovação precipitada, parcial, certo? Então, muitas vezes, eu falo isso aqui com muito temor, mas muitas vezes a igreja local, os cantores locais, os pregadores locais, os obreiros locais, eles são deixados de lado. Eles que estão ali todos os dias, ajudando a igreja, crescendo junto com a igreja, sendo alimentados pela palavra. E aí alguém surge do nada, e só porque bombou na internet, essa pessoa passa a ter todas as oportunidades na igreja. Isso precisa ser revisto. Nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, porque isso é muito perigoso. Tá? Então, para identificar pelos frutos, é preciso fazer uma análise, é preciso esperar o tempo, não é? A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta da pessoa, a conduta do profeta. Geralmente o falso profeta ele é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor, tá? Então, tá tendo aí na internet uma polêmica aí, Silas Malafaia e Pablo Marçal. O Pablo Marçal está sendo soberbo, Cuidado, irmão, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, a humildade precede a honra. É preciso fazer uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Agora preste atenção. Jesus disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Concluo aqui. Sabe por que os falsos profetas muitas vezes eles têm sucesso? Eles se especializam em falar o que o povo quer ouvir e eles se infiltram em nosso meio. Então, irmão, se uma pessoa de outra religião, de uma seita, subir no altar, automaticamente vai ter uma repulsa. Certo? Você chegar numa igreja e falar assim, esse meu amigo aqui, espírita, ele vai nos trazer uma palavra. Só o fato de dizer assim, espírita, católico, umbandista, enfim, só o fato de dizer isso já vai gerar na igreja, opa, eu não vou ouvir esse cara. O que esse cara tem para falar aqui? Mas o problema é quando a pessoa tem aparência de crente, se veste como crente, fala coisas bonitas sobre a palavra de Deus, mas não é coerente. É o tipo de crente que a Bíblia manda a gente fugir deles. 2 Timóteo, capítulo 4, deixa eu ver se é deste, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes afasta-te. É gente que hoje em dia está ganhando milhões na internet, milhões de seguidores e de dinheiro, mas eles tratam tudo relacionado ao pecado como religiosidade. Seus religiosos, isso é religiosidade. Cuidado, isso é um perigo. Então, a maior estratégia do inimigo para enganar as pessoas é se infiltrar no nosso meio. Vou preparar uma mensagem sobre isso. Infiltração, a maior estratégia do inimigo. Se você assistir qualquer filme militar, qualquer ação militar para dar certo, ela precisa de um elemento indispensável. Ela precisa ter alguém infiltrado. O exército inimigo infiltra alguém no outro exército. Pode ver todo filme militar. O filme vai acontecendo, de repente se descobre que alguém... Por que as nossas atitudes, por que os nossos contra-ataques não estão surtindo efeito?
porque tem alguém aqui na nossa base que se vendeu para o inimigo e que está dando ao inimigo as nossas estratégias. E por isso que as nossas estratégias não dão certo. Entende? Porque os segredos estão sendo revelados por alguém que está aqui no nosso meio. Um de nós. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos ficar alertas e manter os nossos olhos firmados e fixados na palavra de Deus. Amém, meus amigos? Mais uma aula, penúltima aula desse trimestre. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E não se esqueça que o novo trimestre está chegando mais lindo do que nunca. Eu conto com vocês, contem comigo. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, que é o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês, forte abraço.